Bom dia! Oh, bom dia! Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Oh, eu quero conhecer Jesus. E eu posso te dizer que hoje nós vamos estar falando de uma pessoa que desejou ardentemente conhecer Jesus. Nós vamos estar falando de um homem que desejou ver Jesus. Por isso eu gostaria que você, nesta manhã, abrisse a sua Bíblia em Lucas 19. E nós vamos estar lendo do 1 até o final. Ele desejou conhecer Jesus. Ele lutou por isso. Fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele estava a caminho, ele ia passando. E eis que ali em Jericó, e eis que ali em Cotia, e eis que ali em Itapevi, e eis que ali em Carapicuíba, e eis que ali em São Paulo, tinha um homem, tinha uma mulher. Aí você coloca teu nome, chamado Fátima, chamado Lara, chamado Aline, chamado Cida, chamado Cássia, Amarildo, Jaqueline, que era pecador, como nós éramos. E aqui a palavra diz que esse homem chamado Zaqueu, ele era rico e procurava ver quem era Jesus. E ele não podia ver por causa da multidão. A multidão o impedia e ele era de pequena estatura, ele era baixinho. E correndo adiante, ele subiu uma figueira brava para o ver, porque o Senhor havia de passar por aquele lugar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu quero me hospedar na tua casa. E apressou, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E quando o povo viu isso, começou a murmurar: como é que ele pode ir se hospedar na casa de um pecador, de um ladrão? E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, Senhor. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação à tua casa, pois também você é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Você prestou atenção nessa história? O Senhor estava entrando em uma cidade, ele estava a caminho. E Zaqueu desejou estar na mesma rota. Zaqueu desejou saber onde Jesus estava, por onde ele ia passar para ver. Tem várias informações que eu poderia te dar sobre esse homem. Ele era o principal, né? Ele era o chefe dos publicanos. Só para você ter noção do caráter de como esse homem era. Ele era judeu e Roma, para não criar inimizade e querendo achar alguém que sabia os bens que os judeus tinham, né? Ele instituía, né? De tempo em tempo, alguém que iria cobrar imposto. E não era como hoje, que o imposto vem descontado nas coisas que você compra ou no holerite do seu salário. Não. Naquela época, o imposto era cobrado de casa em casa, numa data certa. E você tinha que pagar os impostos. E Zaqueu era o chefe de todos os publicanos. Então você pode imaginar ele sendo judeu,
cobrando do irmão judeu o imposto, mas não o imposto correto, porque a palavra diz aqui que ele era ladrão. Se o governo instituiu uma taxa, a taxa que ele cobrava a mais era dele. E o governo não estava preocupado em quanto ele ia cobrar a mais. E ele conhecia os irmãos judeus. Não tinha nem como sonegar, né? Não tinha nem como esconder. Como hoje as pessoas caem na malha fina do imposto de renda. Naquela época, no dia certo, na hora certa, Zaqueu batia a sua porta, acompanhado por 2 soldados, porque caso houvesse alguma resistência, os soldados agiriam. E se você viu aqui que fala que ele era rico, mas o que importa, a principal informação que eu quero que você tenha a respeito de Zaqueu é que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele desejou ardentemente ver Jesus. E lá em Tiago 4, versículo 8, fala assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sabe qual é a condição para nós nos achegarmos a Deus? É limpar as nossas mãos dos pecados, dos atos pecaminosos que praticamos. É limpar o nosso coração desse duplo ânimo. Hoje eu creio, acredito, eu estou feliz. Amanhã eu já acordo triste, esmorecido, sem fé. Não sou eu que estou falando isso, queridos, é a Bíblia. Tiago 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Oséias 6, versículo 3 vai estar falando assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serroja, que rega a terra. É conhecer e prosseguir em conhecer, e desejar conhecê-lo mais, sabe? Não é conhecer e deixar ele numa caixinha, aí na hora do culto, na hora da célula, você tirar ele de lá. Não. É conhecer e prosseguir conhecendo. É todo dia desejar mais dele. É todo dia tirar um tempo para ler a palavra, para desejar, sentir a presença dele, para ter intimidade com ele. O conhecimento de Jesus levou Zaqueu a ter uma profunda transformação na vida dele. Porque aquele que conhece Jesus se torna nova criatura. Se torna nova criatura. Não é possível você ter um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Senhor da vida e continuar em morte, em pecado, em tristeza, em depressão. Não dá. Você precisa desejar esse encontro. Você precisa querer esse encontro desesperadamente. Mais que os guardas que desejam ao romper da aurora, você deseja, você precisa desejar. Em Coríntios 5:17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não tem como voltar atrás quando você conhece Cristo, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo. Não é com o pastor, não é com a igreja, não é com o bispo, é com Cristo.
quatro, quatro passos foram necessários para que Zaqueu pudesse conhecer Jesus. Eu tenho certeza que quando você veio para Jesus, você veio porque você ouviu falar do que ele podia fazer na sua vida. Você já tinha batido atrás de tantas portas, você já tinha corrido atrás de tantas soluções. Como tem pessoas que correm atrás de todas as religiões, quer conhecer tudo o que é místico, o que é oculto. Mas um dia você ouviu dizer que Jesus podia fazer. Você viu alguém que teve a vida transformada e falou: quero conhecer esse Jesus. Não foi isso? Eu quero saber quem ele é. Zaqueu precisou tomar algumas atitudes para conhecer Jesus. Naquele dia, provavelmente, ele estava trabalhando, ocupado na cobrança dos impostos. Mas ele ouviu dizer, o capítulo 18 vai estar narrando um dos feitos que Jesus tinha realizado. No capítulo 18, o Senhor havia curado o cego de nascença em Jericó. Talvez ali, no limite da cidade, esse mendigo cego estava ali. E ele, cego, ouviu o burburinho que quem estava passando por ali, e juntamente com a multidão, era Jesus Cristo, o filho de Davi. E esse cego se põe a gritar. Esse cego também venceu a multidão. Do lugar onde ele estava, ele gritou mais alto que o burburinho da multidão. Porque você pensa, a multidão falava, a multidão murmurava, querendo ver Jesus estar próximo. Mas ele conseguiu gritar mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor desse cego chegou até os ouvidos do Senhor. E Jesus parou tudo e falou: vai buscar esse homem que pede misericórdia para mim. E ali o Senhor o curou. Provavelmente, a notícia desse milagre tinha chegado já até aos ouvidos de Zaqueu. Ele já tinha ouvido muitos outros feitos. Mas agora ele fala: esse homem está aqui. E ele curou um cego de nascença. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ser curado da minha doença. Eu preciso ser curado da minha tristeza. Eu preciso ser curado da minha angústia. Eu preciso ser curado do meu medo. Eu preciso ser curado do meu câncer. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Ele desejou. E ele teve que vencer obstáculos. 4 passos foram necessários para que Zaqueu pudesse ver Jesus. No versículo 3, ele fala assim: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E ele tinha que vencer a multidão. Ele não teve dúvida. Ele falou: ele está vindo por ali. Ele não vai sair dessa rua. Essa rua é a rua principal. E eu vou me colocar na rota dele. Eu quero estar na rota de Jesus. E ele não mediu esforços. Quando ele viu uma figueira brava, ele subiu naquela figueira. Ele falou: daqui eu vou conseguir ter uma visão ampla desse homem. Presta atenção, ele só queria ver. Ele só queria ter o prazer de conhecer Jesus. E Jesus desejou ter intimidade com Zaqueu. No meio daquela multidão toda, o Senhor viu o desejo ardente
de Zaqueu de conhecê-lo. Ele sentiu isso. Ele sentiu que aquele homem verdadeiramente queria conhecê-lo, saber quem ele era. Ele não queria depender do que as pessoas disseram para ele quem era Jesus. Ele queria ver, ele queria ter experiência pessoal dele com Jesus. Ele não queria ouvir os milagres dos outros, ele queria ouvir o milagre que Deus tinha feito nele. Aleluia! Louvado seja Deus! Você tem enfrentado os seus obstáculos que te impede de abrir a Bíblia todo dia para você conhecer Jesus? Você tem enfrentado essa apatia, esse desânimo de ler a palavra? Você tem enfrentado os obstáculos que você tem tido de ir à igreja, os medos, as dificuldades? Você tem enfrentado? Você tem enfrentado a apatia de entrar na célula, de se ajoelhar e orar? Ele não se importou com o que as pessoas fossem pensar dele. Ele era um homem rico, estava vestido adequadamente. Ele não se importou em levantar a túnica dele. O que as pessoas iam pensar, o que esse Zaqueu está fazendo aí? Não, ele subiu da árvore. Ele não se importou com o que as pessoas iam pensar. Tem gente que se importa, né? O que vão pensar de mim? Eu falava palavrão, não falo mais, eu não consigo mais frequentar aquela roda. Eu adorava uma balada, não quero mais ir. O que eu vou falar para eles? Como é que eu vou explicar a minha mudança para eles? Zaqueu agiu, sendo ele um publicano, um pecador, muito melhor que Nicodemos, lembra? Aquele doutor da lei que quis ter com Jesus, mas esperou anoitecer para ninguém ver. Esse não, esse enfrentou a multidão. Eu não quero nem saber o que os outros vão pensar, o que eu estou fazendo aqui em cima dessa árvore, porque o meu objetivo é conhecer Jesus. Eu não quero saber o que as pessoas vão pensar se eu estou enlouquecendo, porque hoje eu só falo de Jesus, eu não quero saber. Terceiro obstáculo, ele aceitou o convite de Jesus imediatamente. Quando Jesus olhou para cima e viu Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele não falou o publicano, o cobrador de impostos, o pecador, o adúltero, o ladrão, o enganador, o mentiroso. Ele falou: Zaqueu, desce daí depressa, Zaqueu, porque o desejo do seu coração de me conhecer, Zaqueu, me constrangeu. E eu não quero só apertar tua mão e dizer: ei, eu sou Cristo, mas eu quero pousar essa noite na tua casa. Ai, aleluia. Você já pensou a alegria de Zaqueu? O Salvador do mundo vai pousar na minha casa. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores vai entrar na minha casa. Vai dormir na cama que está na minha casa. Zaqueu não se importou o que a mulher dele ia pensar. Ele saiu para trabalhar, agora ele chega na casa dele com Cristo. Ele não se importou com isso. O que a mulher, o marido, os filhos iam pensar. Ele desejou e ele aceitou imediatamente que o Senhor entrasse na tua casa. Ele podia dar desculpa: ah, Senhor, eu não avisei minha mulher, ela pode achar ruim. Minha casa está desarrumada, desculpa aí, Senhor, eu preciso fazer uma faxina para o Senhor entrar. Não, Ele quer entrar na tua casa do jeito que você está, do jeito que você é. Não precisa esconder nada, porque Ele vê tudo.
entendeu? Ele vê tudo. E quando as pessoas ali que conheciam a vida de Zaqueu viu que o Senhor ia pousar na casa dele, começaram a murmurar. Como é que esse homem vai para a casa desse pecador? Vai para a casa dessa pessoa tão carregada de pecado? Eles não entenderam que Zaqueu desejou conhecer Jesus. E se vocês prestarem atenção, em nenhum momento o Senhor falou para Zaqueu: Zaqueu, a partir de hoje, Zaqueu, você não pode mais roubar. A partir de hoje você não pode mais mentir. A partir de hoje você não pode mais beber, você não pode mais se drogar. A partir de hoje você não pode mais adulterar. A partir de hoje você não pode mais. O Senhor não falou nada, não ditou regras para Zaqueu. Mas a presença da santidade do Senhor diante de Zaqueu fez com que Zaqueu dissesse: Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. A santidade constrangeu Zaqueu. Aquilo que ele fazia de errado tocou fundo nele. E ele precisava restituir aqueles que eles tinham roubado. Quando ele fala assim, eu defraudei, ele estava confessando, eu defraudei, Senhor, eu cobrei a mais durante tantos anos de tantas pessoas. Mas hoje eu quero devolver 4 vezes mais aquilo que eu peguei. Quando você está diante da santidade do Senhor, o Espírito Santo te incomoda, te constrange a não ser mais a mesma pessoa. Você é nova criatura quando você tem esse encontro com Ele. O Senhor falou, desce daí depressa que eu quero ir para a tua casa. É tão lindo quando Ele fala, olha, Zaqueu, eu acho que estava na mesa, sabe? Acho que eles já estavam comendo. E Zaqueu, numa conversa com ele, disse isso. Eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres. Eu vou ressarcir quem eu prejudiquei. E olha o que o Senhor falou para ele. Hoje veio a salvação para esta casa, porque você também é filho de Abraão. E quanto àquilo que as pessoas estavam falando ali, Zaqueu, que ao invés de eu ir na casa de um que se achava santo, curado, eu vim na casa do pecador, a resposta que eu tenho para dar para eles, Zaqueu, é porque o Filho do Homem, que sou eu, veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, se você acha perdido no mar da sua angústia, da sua dificuldade, dos seus problemas, da sua doença, dos problemas do seu casamento, com seus filhos, hoje é dia de você falar, Senhor, me acha. Não vem só pousar aqui em casa, Senhor. Vem ficar comigo. Porque Ele prometeu que Ele subiria para o Pai, mas Ele deixaria aqui o Espírito Santo de Deus, o Consolador conosco. Que nessa manhã você deseje ter um encontro real e verdadeiro com esse Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você quer conhecer Jesus? É o momento, é a hora. Deseje conhecer.